Realmente, o fim do mundo já começou. Shalom Adonai Yehoshua, meus irmãos. Preparei mais esse vídeo para os irmãos sobre o fim do mundo. No vídeo anterior, eu iniciei pelas tétrades de lua de sangue. Agora eu resolvi iniciar pelas profecias de Daniel e Apocalipse, falando sobre os 7 selos e a estátua do rei Nabucodonosor. Sabemos que o livro selado é, sem dúvida nenhuma, o livro do juízo eterno de Deus. E ele disse: sela o livro até o tempo determinado. Somente no tempo determinado o Altíssimo revelaria os seus segredos. E nenhum ímpio entenderão, somente os sábios que entenderiam. E o primeiro selo é, sem dúvida nenhuma, no sonho da estátua do rei Nabucodonosor. O que representa o primeiro selo? Apocalipse capítulo 6, de 1 a 2, e Daniel capítulo 2, 37 a 38, e no 7, 3 a 4, diz claramente que o reino de Babilônia é descrito no sonho da estátua como sendo a cabeça de ouro. Na visão de Daniel capítulo 7, como um leão com asas de águia. E na abertura do primeiro selo em Apocalipse, ele foi visto como um cavalo branco. O ouro da estátua simboliza riquezas abundantes. O leão, bem como o cavalo branco, são símbolos de realeza, força, poderio e majestade. Os babilônicos mantiveram o domínio mundial desde o ano 606 antes da vinda do Hamashia até 538 antes da vinda do Hamashia, quando foram dominados pelos medos e persas. Agora, o que representa o segundo selo? Apocalipse capítulo 6, de 3 a 4, Daniel 2:32 e o verso 39, e no capítulo 7, verso 5, enfim, o reino da Medo e Pérsia é descrito no sonho da estátua como o peito e os braços de prata. E na visão de Daniel capítulo 7, como um urso com 3 ordens de dentes. E na visão do capítulo 8, como um carneiro. Na abertura do segundo selo em Apocalipse, foi visto como um cavalo vermelho. Bom, meus irmãos, a prata é inferior ao ouro. Se levantará um reino inferior ao seu, conforme o urso indica a voracidade dos exércitos medo-pérsias. Sua sanguinolência não conhecia limites, e nem sua espada se saciava de sangue. Isso também é o que quer dizer o cavalo vermelho. Tem o mesmo significado, sanguinolência. Os que montavam sobre ele recebeu o poder de tirar a paz da terra com a sua grande espada. Os persas mantiveram domínio mundial desde o ano 538 antes do Hamashia até o ano 333 antes do Hamashia, quando foram vencidos pelos gregos. Agora, o que representa o terceiro selo? Apocalipse capítulo 6, versos 5 a 6. Bom, irmãos, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu sei que essa interpretação que eu estou dando aqui das Escrituras é completamente diversa, diferente e contraditória com tudo aquilo que vocês já ouviram. Todos os teólogos têm dado explicação completamente diferente sobre os 7 selos. Mas eu estou comparando aqui, irmãos, os 7 selos do Apocalipse têm analogia com o sonho do rei Nabucodonosor, que ele teve um sonho que era sobre a visão dos selos para os últimos dias. E os 7 selos têm tudo a ver com a estátua do sonho do rei. Então, essa é a base da minha interpretação, segundo foi direcionada pelo Adonai Yehoshua Hamashia. E os irmãos vão ver, se orarem e pedir a direção do Eterno, que essa interpretação é fiel e verdadeira. Então, o que representa o terceiro selo? Apocalipse capítulo 5 e 6 e Daniel 2:32, a profecia
predizia a vinda de um terceiro reino. E a Pérsia foi dominada pela Grécia no ano 331 a.C. do Ramachia, o terceiro reino, a Grécia, representado na visão da estátua como o ventre de bronze. E na visão de Daniel, capítulo 7, como um leopardo de 4 asas. E na visão do capítulo 8, como um bode peludo. O bode peludo é o rei da Grécia, conforme o próprio profeta deixou descrito no capítulo 8. Na abertura do terceiro selo, em Apocalipse, foi visto um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança e vendia trigo e cevada para os moradores da terra. O bronze é inferior à prata e principalmente ao ouro. A degradação moral da humanidade se reflete inevitavelmente em seus governantes. Notem que os reinos mundiais começaram com a cabeça de ouro e terminam com essa meleca nojenta que é a combinação mal feita de ferro e lodo. O leopardo significa agilidade e grande destreza. 4 asas significa excepcional rapidez em suas conquistas. 4 chifres representa a divisão do reino. Com a morte de Alexandre, o reino da Grécia se dividiu entre os seus chefes, quebrando e em seu lugar surgiria 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Balança na mão do cavaleiro do terceiro selo representa uma balança enganosa, porque os gregos venderam realmente o seu trigo e a sua cevada para os moradores da terra. E os moradores da terra, os gregos queriam a todo custo estabelecer os seus falsos conceitos de justiça, através da perniciosa filosofias platônicas e socráticas. Inundaram o mundo com o seu panteísmo filosófico, tendo na mão uma balança enganosa, vender uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 3 denários. E o mundo inteiro comprou suas filosofias. Embora fossem mais tarde derrotados e perdessem o domínio mundial, no entanto, a filosofia grega triunfou e continua até hoje. As universidades estão repletas de todas as filosofias de Platão e Sócrates. Então, foi aceita pelos romanos, penetrou e corrompeu a igreja primitiva dos primeiros séculos e formou o caráter da igreja católica. De fato, venderam o seu trigo e a sua cevada e o mundo comprou. Então, é isso. E o que representa o 4º selo? Domínio absoluto e autoridade implacável foi exercido por vários séculos por Roma. Esse fato é reconhecido incontestavelmente por todos os historiadores do mundo. No ano de 168 antes do Ramachia, Roma conquistou a Macedônia e nesse ponto tem início o seu domínio mundial. O 4º reino, Roma, é representado no sonho da estátua como as pernas de ferro. Interessante, meus irmãos, que são 2 pernas. Então, Roma tinha 2 braços, o braço imperial e o braço papal. Num determinado tempo, o braço imperial, que eram os Césares, cedeu lugar ao braço papal, que era dominado pelos pontífices romanos. E no selo, na abertura do 4º selo, é dito que havia um cavaleiro montando um cavalo amarelo e o seu nome era Morte. E o inferno seguia a morte. Cabe aqui uma pergunta muito pertinente. O que é pior, a morte ou o inferno? Uma pergunta muito difícil de responder. Mas lá está escrito que o seu cavaleiro tinha por nome Morte e o inferno o seguia. Então a morte é os Césares, os imperadores de Roma, que matavam implacavelmente o corpo. Mas Roma papal, ela é pior do que a morte, porque é o inferno. Ela condena não só o corpo, como ela prefere mais matar a alma das pessoas, e os seus seguidores vão direto para o inferno. Esse é o significado do 4º selo.
meus irmãos. Agora, o que representa o quinto selo? Apocalipse 6, verso 9 a 11 e Daniel 8, 19. A abertura do quinto selo representa o movimento da restauração de todas as coisas nos últimos dias. Aqui fala de um período curto, de pouco tempo, antes da vinda do Senhor Yahushua HaMashiach, quando seria dado às suas testemunhas poder para anunciar que vinda é a hora do seu juízo. Caiu Babilônia a grande, e é tempo de anunciar que o dia está próximo, é chegada a hora do seu juízo. Então, aqui se refere ao cumprimento dos 1260 dias que as duas testemunhas profetizarão vestidas de saco, já nas vésperas do grande dia. Nesse período, meus irmãos, o Eterno concede grande poder e glória para as suas testemunhas profetizarem vestidas de saco, fazendo milagres e prodígios, onde a figueira brota em lugares inóspitos, sem nenhuma condição financeira, humanamente falando, para anunciar a sua mensagem. No entanto, eles cumprem a sua missão, anunciam a sua mensagem pelo poder do Eterno, pelo poder vindo do alto, e não por mãos humanas. Então, não por aquilo que se aprendeu nas universidades, não por aquilo que estudou, mas pela direção e pela revelação do Eterno, Adonai e Yahushua HaMashiach, e que o seu nome seja louvado para sempre, meus irmãos. E ainda, meus irmãos, aqui ele revela ainda já na abertura do sexto selo algo muito importante, que é um sinal maravilhoso sobre a lua de sangue. E aqui, justamente na abertura desse selo, é descrito, lá no Apocalipse, fala bem claro de um sinal maravilhoso, que é dado logo no finalzinho do quinto selo e na abertura do sexto selo. Fala justamente da lua de sangue e do sol negro. O sol não dará sua luz e a lua se converterá em sangue. Este é um sinal dado aqui na abertura do sexto selo, no finalzinho do quinto selo e do sexto selo. Agora, meus irmãos, cabe falar aqui um pouquinho sobre as luas de sangue. Meus irmãos, eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Que a lua é o relógio de Deus. A palavra diz que a lua é o sinal dos tempos e a marca das épocas. Eu queria dizer aqui algo muito importante, porque as tetras, se falou muito sobre as tetras de sangue, porque muitas pessoas podem dizer, bom, lua vermelha, lua de sangue, isso aí tem tido desde o princípio do mundo, sempre houve eclipses, né? E com lua vermelha. Então isso não é novidade, eu já vi muitos dizerem isso. Só que não pode ser coincidência. Quando fala de tétrade de sangue, é as luas de sangue repetidas em datas específicas, em datas especiais, como aconteceu em 2014 e se repetiu em 2015, que aconteceu uma lua de sangue na data da Páscoa, do calendário hebraico, e depois se repetiu na data do Sucote. E em 2015, de novo, na Páscoa e no Sucote, outra lua de sangue na Páscoa e outra lua de sangue no Sucote, 2014 e 2015. E de lá para cá, os irmãos têm acompanhado os acontecimentos que têm ocorrido desde 2014 e 2015, como sendo sinal do Eterno. Então, por isso, eu recomendo, meus irmãos, não desconsidere esse meu aviso. Realmente, o fim do mundo já começou. Porque nós vemos aí todas as profecias se cumprindo. Já se abriram os 5 selos. E eu quero reafirmar aqui que a abertura do 5º selo é muito rápida, muito rápida. Fala aqui de 3 anos e meio só, que é a profecia das testemunhas de Yahushua. E as testemunhas de Yahushua, desde o brotar da figueira,
desde o brotar da figueira, tem anunciado já ao mundo muitas coisas, já de muito tempo vem já fazendo os preparativos e os prelúdios desses acontecimentos, não é? E agora, meus irmãos, quando entrar a abertura do sexto selo, é um relâmpago. É como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. No abrir e piscar de olho, tudo o que tiver de acontecer, acontece. Não haverá demora. Então, é isso. O que representa o sexto selo? O sexto selo nos revela os efeitos geofísicos e psíquicos imediatos no momento da vinda gloriosa do Adonai Yehoshua HaMashiach. Esse é o grande e terrível dia do Senhor, anunciado por todos os profetas. Houve um grande terremoto, e a lua se converteu em sangue, e o sol ficou negro. Então, meus irmãos, era sobre isso que eu queria dizer. Que o nome do Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Se o irmão gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Vamos ajudar a divulgar esta mensagem, porque o tempo está curto e porque realmente o fim do mundo já começou. E que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Shalom, shalom. Amém.